Uma das questões, eu até mais cedo eu trouxe para vocês aqui, é esse relatório que fez um monitoramento das redes sociais ao longo dessas últimas 24 horas, né, de ontem para hoje. E nesse relatório apresentou inclusive essa nuvem de palavras, tá? Então existe uma ferramenta que ela é utilizada que faz justamente esse monitoramento e aí traça então as palavras mais mencionadas nas redes sociais em razão dessa mega operação, né? Da maior chacina da história do Rio de Janeiro. A Palver, que é essa instituição que monitorou a repercussão, ela traz alguns dados, eu queria aqui só trazer algumas informações desses dados, tá? As menções desses nomes, né, dessas palavras, teve um pico de cerca de 1.377 mensagens a cada 100 mil. Então, a cada 100 mil mensagens, essas palavras elas eram ditas, né, escritas, enfim. E ali no dia 28, ontem, por volta das 19 horas. E o que se tem? Como eu disse para vocês aqui um pouco mais cedo, 45% das opiniões, elas traziam opiniões favoráveis a essa mega operação da polícia. E com a maioria desfavorável ao que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Então o pico foi às 19 horas, com maior volume de mensagens, ele foi crescendo ao longo do dia, e aí às 19 horas que atingiu o pico e depois foi diminuindo, né? Esses 1.377 a cada 100 mil mensagens. Então, das 45 mensagens, como eu disse, elas eram favoráveis à mega operação, defendendo a medida como estratégia contra o Comando Vermelho, e 38% das menções elas eram desfavoráveis à ação. Um volume alto comparado aí aos padrões habituais da esquerda, com críticas que aí as críticas que nós aqui estamos fazendo, inclusive, em relação aos mortos, né? A alta letalidade, a falta de transparência em relação aos mortos, quem são esses mortos, e tudo isso que a gente vem tratando aqui, vem questionando, vem criticando. E é como vocês estão vendo na tela, as principais palavras elas eram exatamente essas, tá? Rio de Janeiro, Lula, Brasil, polícia, governo, segurança, os termos mais citados. A narrativa favorável à mega operação é destacada, enquanto a desfavorável criticava justamente essa ação aí criminosa da polícia ali no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. O grupo favorável, ele defendia que a mega operação era necessária para poder conter o Comando Vermelho e proteger a população, com prisões dos líderes e apreensão de armamento. As críticas em relação ao PT por ver os traficantes como vítimas, isso, lembrem-se que está fazendo uma associação àquela fala equivocada do presidente Lula, né? Ele fez essa fala equivocada e depois ele foi lá e pediu desculpas, dizendo que traficante é vítima de usuário de droga. A gente entendeu que não foi necessariamente isso que ele quis dizer, ele quis tentar dar uma indireta ao Trump, né, ao governo dos Estados Unidos, mas acabou não querendo mencionar, ele acabou se atrapalhando e falou essa bobagem aí equivocada e depois ele se retratou. Mas é claro que, vejam, se a fake news do presidente Lula em relação a roubar o celular para comprar cervejinha, porque é mentirosa essa ação, essa frase, né? Essa fala do presidente Lula crava até hoje, porque para a gente desonesta, a perpetuação de fake news não se trata nem de se é verdade ou se não é. O que eles querem é perpetuar mesmo para tentar desqualificar a imagem, no caso aqui do presidente Lula. Se essa que é fake news, que é mentirosa, da cervejinha com a cerveja, ainda ela é repetida, imaginem essa do tratar o traficante como vítima. Isso a extrema-direita vai ainda utilizar muito, vai fazer uso disso, como já vem fazendo tal, e aí, como esse levantamento vem trazendo, justamente
o fato de que grande parte das mensagens que são favoráveis à ação policial faz essa crítica aí ao PT, à fala do presidente Lula, que diz que defende as vítimas, enfim, os traficantes como vítimas, né? Que a gente sabe que não é, que é uma fala equivocada. Então, acho que é bom a gente, com muita honestidade, embora ele tenha falado e falado de maneira muito, muito atrapalhada, a gente sabe muito bem que não é necessariamente esse o entendimento do presidente, né? Ainda que tenha uma visão muito conservadora em relação ao combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado. Dentro dessa bolha bolsonarista, dos propagadores de fake news, desses que propagam que a polícia tem que fazer chacina mesmo, tem que promover carnificina, o que se coloca é o Flávio e o Carlos Bolsonaro como aqueles que reforçam a legitimidade da operação e apoiando a polícia. E aí tem um outro entendimento muito equivocado, né? E parte do que a gente discutia aqui agora há pouco, eu e o Leandro, a gente traz justamente essa questão, tá? De que parece que a esquerda trata o policial como inimigo. Não é verdade. Até porque a política de segurança pública, a forma como a polícia ela é formada, ela também destrói a saúde mental e também é muito assassina dos próprios policiais. Tem muito policial que não é favorável a essa forma de se agir, a forma como a polícia, a política de segurança pública executa as suas ações. Então, falar, criticar as ações policiais é também proteger os policiais, tá, gente? Esses 4, por exemplo, que morreram, que veja, eram 4 policiais que estavam começando a carreira, né, que não necessariamente tinham a experiência e o devido preparo para esse tipo de ação, acabaram sendo assassinados, mortos, né, e servem a vida desses 4 agentes de segurança serve como palanque eleitoreiro do Cláudio Castro. E de todos aqueles e aquelas que ficam colocando policiais como heróis, porque vejam, eles perderam a vida para proteger a população, para proteger e combater o tráfico de drogas, porque eles são. Então, assim, só que é a vida desses 4 que morreram, dos familiares desses policiais que estão agora enlutados. Eu vi mais cedo um depoimento da mãe de um dos policiais no velório, falando do filho, que no domingo foi a última vez que ele conversou com ela, mandou mensagem para ela dizendo que: "Ah, mãe, tô com saudades, eu te amo". São vidas desses policiais também. Então, o que a esquerda se propõe a pensar e falar de segurança pública é também para proteger os agentes de segurança. A esquerda, quando está fazendo um debate sério e faz isso na maior parte do tempo, ela também está falando na proteção dos policiais. Nós não tratamos os policiais como inimigos. Não nesses termos, porque o problema é a instituição polícia, no caso, polícia militar, não o policial e a policial em si. É como eu, pelo menos, avalio. Tá? Lembrem-se que Marielle Franco, assassinada da maneira mais brutal e covarde que a gente já sabe e conhece, era uma das parlamentares aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que protegia os policiais, que atendia as famílias de policiais enlutadas e ouvia eles e recebia no seu gabinete esses familiares. Então, essa ideia de que a esquerda trata a polícia, o policial especificamente como inimigo, é uma outra argumentação mentirosa. Não é verdade que a esquerda trata o policial como inimigo. Não é verdade. Tá? Só fazendo um link aqui, essa fala desastrada, classista, equivocada, atrapalhada, horrorosa da esquerda gata, que tratou como tratou o policial lá no Ribeirão Preto, não representa a esquerda como um todo. Não representa. Não é assim que as pessoas sérias que são de esquerda tratam os policiais, os agentes de segurança.
Essa ideia de tratar o policial com menosprezo e fazer bravata, etc., não é um tratamento sério que é dispensado aos policiais. Qualquer pessoa de esquerda com um mínimo de discernimento, de repertório, para ter um entendimento e falar sobre segurança pública, consegue ter esse tipo de complexidade para se tratar os agentes de segurança. E quando a gente está falando aqui desses mortos todos, dessa ação policial aqui do Rio de Janeiro, nós também estamos tratando esses 4 policiais como essas vítimas desse sistema, dessa carnificina. Aliás, o sangue desses policiais que morreram está nas mãos do governador Cláudio Castro, não do Comando Vermelho, tá, gente? Quem é responsável pela morte dos agentes de segurança, no caso aqui no estado do Rio de Janeiro, é o governo do estado, que coloca policiais para serem mortos nessas ações policiais que são desastrosas, criminosas. E aí, vejam, então, só para fechar essa questão do relatório aqui, então, o que se tem é isso, tá? A parte do que foi comentado desse relatório que foi apresentado, tinha os principais termos, essa nuvem de palavras, como eu disse, termos também utilizados como mega operação, Penha, Rio de Janeiro, Alemão, governador, e teve esse levantamento aí mostrando justamente como há uma 45%, 47% entre aqueles que eram favoráveis à operação policial e aqueles que eram contra, que questionavam justamente a letalidade, o número de mortos, as condições em que foram mortos, existe um equilíbrio, né? 45 para 47 não tem uma discrepância, né? Então é uma sociedade realmente que se divide na sua opinião em relação a esse tratamento criminoso que a polícia utiliza-se aí como forma de combater o crime organizado. E aí, eu acho que tem uma coisa também importante que eu queria muito trazer para vocês aqui. Alguns de vocês acho que certamente devem ter acompanhado, mas eu acho que é uma fala que é válida a gente, assim, prestar bastante atenção, que é a deputada federal, Benedita da Silva, que foi governadora do Rio de Janeiro também, e ontem, na Câmara, ela, na sua fala, ela trouxe exatamente esse relato. Vamos acompanhar. Daqui, alguém que morou no morro 57 anos da minha vida. Não pode ser natural você ir para um território onde tem milhares de pessoas e querer fazer uma operação a céu aberto, colocando as famílias em pânico, colocando as crianças fora da escola. Qual é o resultado dessa mega operação? É de doer. Para a gente é de doer, de ver essa casa dizer que nós, a esquerda protege bandido. Nós protegemos as famílias decentes, que vai limpar a casa dos senhores e das senhoras, que cuida dos seus cachorros, dos seus filhos. São essas pessoas que nós defendemos. E elas moram lá porque não podem morar no palácio onde nós moramos. Foram mortos mais de 64, e eu tenho certeza que tem mais por aí. Foram policiais, foram agentes de segurança pública, foram pessoas inocentes, porque vocês não acreditam que tenham pessoas inocentes. E se tem uma pessoa que não é inocente no estado do Rio de Janeiro, é o governador do estado. É o governador do estado. Gente, eu digo com muita tristeza no meu coração, me dá muita vergonha, nos meus 83 anos de idade, eu continuo sofrendo pelo meu povo. Não moro mais no morro, mas eu sinto a dor. Eu saí da favela, mas ela não saiu de mim. Eu conheço a dor daquela gente. Eu conheço a maldade e a perversidade de quem governa e não sabe governar. Sobre essa questão dessa decisão desastrada, né? De simplesmente a polícia subir o morro, subir lá o complexo e
sair atirando. Muito, muito, muito potente esse discurso da Benedita da Silva. E eu quero aproveitar, gente, para colocar também aqui, tem um texto, e eu queria muito falar desse posicionamento, desse texto, dessa reflexão que a Jaqueline Muniz, muitos daqui conhecem, mas ela é uma especialista em segurança pública, ela tem posicionamentos bastante contundentes em relação à forma como a política de segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, é implementada. Ela deu várias entrevistas ontem, porque ela é bastante conhecida, inclusive, e tem uma fala dela e tem um texto também da Jaqueline Muniz. Eu queria trazer aqui para poder discutir e conversar com vocês sobre as reflexões que ela tá trazendo aqui, tá? Deixa eu só responder o Véu Negro, que ele diz o seguinte. Então vamos lá. Tem uma coisa que eu tenho nessa vida, de alguma forma, é paciência para determinados temas e determinados assuntos. Esse é um deles. O Véu Negro diz o seguinte: sou admirador de vocês e concordo quando moradores e crianças ficam expostas a isso, mas não se pode colocar traficantes de drogas como vítima. Discordo frontalmente. E aí eu vou perguntar aqui, vou devolver, vou responder, começar respondendo esse comentário com uma pergunta. Aonde é que eu e o Leandro, no caso, né, creio que o Véu Negro esteja assistindo aqui o programa, não sei se entrou agora, enfim, mas aonde é que eu, Leandro Fortes, ou vocês, eu não sei se vocês ele está falando da esquerda como um todo, do canal, exatamente que vocês, ou está falando de mim e do Leandro, mas eu vou voltar aqui a novamente perguntar, aonde é que nós estamos tratando traficante de drogas como vítimas? Aonde é que a gente está fazendo isso? Eu não sei se o Véu Negro ele está se referindo à reflexão que o Leandro fez, na verdade, uma análise sociológica de como, muitas vezes, um garoto, sobretudo, né, muitas meninas também, mas um garoto, sobretudo, acaba sendo cooptado a uma organização criminosa. Aí o Leandro ele fez aqui, né, quem quiser voltar e assistir, ele fez uma análise sociológica. Então não tem absolutamente nenhuma avaliação em que se a gente está defendendo que traficante de droga é vítima. Não existe isso. Não tem nenhuma pessoa séria com o mínimo de discernimento e bom senso, vai tratar traficante de droga como vítima. Ninguém está falando isso. Então, eu volto aqui a perguntar e perguntar para a nossa audiência: aonde é que nós estamos defendendo que traficante de droga é vítima? Essa retórica, Véu Negro, essa retórica, gente, ela é uma argumentação mentirosa que cola na extrema-direita. E de gente que, ou de maneira muito ingênua, quer acreditar nisso, ou de maneira muito desonesta, quer acreditar nisso. Porque tem essa questão também, porque tem gente que gosta de acreditar em certas mentiras de maneira desonesta, para tentar propagar a sua maneira torpe de pensar, tá? Então, aqui o Véu Negro está me respondendo. Então, Véu Negro, mas eu realmente aqui eu vou reforçar o que eu estou falando. Qualquer pessoa séria com discernimento, com o mínimo de entendimento, repertório, ou ao menos disposta a discutir segurança pública, não nos termos da extrema-direita, porque a extrema-direita não discute segurança pública. A extrema-direita defende barbárie, a extrema-direita defende carnificina. O Nicolas Ferreira, esse moleque que está agora à frente, aí tem um mandato de deputado federal, ele está parabenizando, ele está chamando o que aconteceu no Rio de Janeiro de faxina. A extrema-direita, ela defende a barbárie, a extrema-direita defende a morte de, vejam, pobres e negros, em comunidades e favelas do Brasil inteiro, que não é só do Rio de Janeiro. Essa gente defende, comemora a morte e dessa forma, né? De maneira bárbara, como uma carnificina, como aconteceu aqui agora no Rio de Janeiro.
É isso que a extrema-direita não tem projeto de segurança pública. A extrema-direita tem eliminação de pobres e negros como uma forma de tentar justificar que está combatendo o crime organizado. Porque a gente sabe muito bem, e todo mundo tem batido nessa tecla e tem defendido, que a liderança do crime organizado, as lideranças do crime organizado, não estão nas favelas, não estão nas comunidades pobres, tanto do Rio de Janeiro como em qualquer outro lugar. Então, essa ideia de que vocês defendem traficante, vocês acham que traficante é vítima, é uma ideia absolutamente mentirosa e equivocada. Nós não fazemos isso. A esquerda não faz isso. Tá? E aí, como eu disse, deixa eu colocar aqui o vídeo da Jaqueline Muniz. É uma entrevista que ela está fazendo, acho que para o SBT, viu, gente? Então, vamos acompanhar aqui. O que nós assistimos foi um uso político-partidário das operações. As operações têm servido como marketing publicitário, como campanha eleitoral antecipada. Por isso é que se banalizou as operações. Eu queria lembrar um dado importante. O governante decidiu fazer uma operação sozinho, então eu estou pondo na conta do governador, porque eu ouvi a fala dele, uma fala irresponsável, uma fala que não foi clara quanto aos critérios dessa operação. Né? A missão da operação estava adequada, que era cumprir mandados de prisão. Agora, essa operação que diz que continua até a página 3, porque não tem como a polícia sustentar o empenho de 2.500 policiais em mais de 4, 5 horas. Portanto, não tem nem um terço desse efetivo ali nessa operação. Para começar, porque 2.500 policiais, quando empregados numa operação de larga escala como essa, significou a retirada de policiamento de 3 milhões a 5 milhões de pessoas na região metropolitana, razão pela qual foi muito fácil fazer represálias, né, criminais nas vias principais do estado, na cidade do Rio de Janeiro. Ora, porque para poder colocar 2.500 policiais numa operação, numa área de 300 mil pessoas, com 500 mil que circulam, não é preciso provisionar 10 mil, porque tem que mexer na escala de 10 mil policiais. Não é? Porque polícia tem turno, escala de trabalho, tá? 3 turnos, 2 turnos, conforme a escala. Não é assim. Polícia não é chuchu que dá em cerca. Então, para fazer isso, se gastou o efetivo de uma polícia inteira do Espírito Santo, se gastou o efetivo de uma polícia inteira do Sergipe ou da Paraíba numa operação. Como nós sabemos, a operação policial é o estado da arte da ação da polícia, da repressão qualificada e com foco. Por isso ela tem hora para começar e hora para terminar, porque não existe estoque de polícia. Polícia é emprego diuturno, polícia é pronto emprego, não é prontidão militar. Para começar, isso quer dizer que hoje criou-se um problema, não pode sair porque os saldos operacionais e os resultados não são os melhores, mas também não pode ficar porque não tem efetivo e a cidade, a região metropolitana ficou a Deus dará, entregue a rumores, ao aumento, quer dizer, se a polícia vai lá e esquenta a chapa, ela está produzindo segurança ou insegurança. Se você inviabiliza ônibus, você inviabiliza a circulação de mercadorias, você inviabiliza que as pessoas vão para o trabalho, voltem do trabalho, vão para a universidade, ou mesmo tinha que dar aula, as aulas foram canceladas, né, que os sujeitos possam usar os serviços essenciais. O que mesmo que você está produzindo? Segurança é garantir rotina, previsibilidade, regularidade. Segurança é abundância de futuro. É planejado daqui a pouco ou daqui a agora. Tá? Então, o que nós assistimos, né, foi um uso eleitoreiro dos recursos policiais, que são incapazes de serem sustentados. Não existe em nenhum lugar do mundo operação capaz de produzir controle sobre território e população. O efeito repressivo de uma operação, que é de alto custo e altamente sofisticada, é de curto prazo, provisória e pontual no tempo e no espaço. Para que o efeito dessa repressão dure no tempo, é preciso os demais recursos de polícia. Quando se sustenta uma operação como essa, enganando a população, dizendo que ela é indefinida, você sabota a capacidade ostensiva da polícia, que está fragilizada em toda a região metropolitana. É por isso que tem ataque em São Gonçalo, em tudo quanto é lugar, no Muzema. Segundo, você compromete 190, a capacidade de pronta resposta. Ligue e não terá viatura nenhuma chegando em lugar nenhum. Dane-se se você está sendo assaltado. Aí, gente, o ponto aqui que a Jaqueline, essa entrevista é de ontem, tá? Que ela fez para o SBT mesmo, e aí ela está fazendo uma avaliação do pânico, do caos generalizado que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, tá? E aí, tem esse ponto importante que ela traz, que uma vez que todo o efetivo da polícia estava empenhado nessa operação, o resto da cidade
ficou descoberto, percebe? E aí ela escreveu um texto, uma reflexão. É um texto um pouco longo, mas eu acho que tem pontos aqui que eu vou destacar e eu quero ler ele junto com vocês. E ela colocou em vários 16 aspectos, tá? Então ela fala o seguinte: eu vou explicar a irresponsabilidade dos governantes e o desastre operacional. Eu tô lendo aqui, viu, gente? Eu não tô na tela, então eu vou parar aqui um pouco, às vezes, só para olhar e acompanhar aqui vocês no chat, tá? Ela diz o seguinte, então, uma operação policial desastrosa que escancarou o improviso e o populismo na gestão da segurança pública. Essas são 16 apreciações provisórias à espera de mais dados, porque ela escreveu esse texto mais cedo, né? E aí, claro que é isso, as informações foram sendo atualizadas e os dados que ela apresenta aqui, os números todos, eles vão sendo atualizados, vão sendo modificados. Mas eu acho que é importante aqui a reflexão que ela traz no texto. Então, ela diz o seguinte: espero seguir subsidiando a discussão sobre a maior operação solitária do Rio e com a maior letalidade já produzida até agora. Diz ela, abandono da população e exposição ao risco, que é exatamente esse ponto que ela estava trazendo na entrevista. A operação deixou sem policiamento cerca de 5 milhões de moradores, imobilizando 2.500 policiais para pronto emprego, o que implica em alterar a escala de cerca de 10 mil policiais e mantê-los em prontidão. Um volume de efetivo superior a muitas polícias estaduais, como ela deu aqui os exemplos dos estados todos, né? E sem capacidade de manter a mobilização e empenho, além de um curto período de tempo. Esse contingente concentrado num único ponto da cidade imobilizou efetivos policiais para além das pernas estaduais e assim abriu brechas para a ocorrência de crimes violentos oportunistas e ataques pontuais e previsíveis de grupos armados em represália. Ainda, o mais óbvio, encurtou o tempo de sustentação da própria operação, maximizando seus riscos. O resultado foi o aumento da vulnerabilidade coletiva, a ampliação do medo e o comprometimento dos serviços de segurança pública na região metropolitana. Só esse ponto aqui, tem mais 15, tá? Mas só esse ponto aqui, para mim, justifica já um processo, um pedido de impeachment do governador do estado do Rio de Janeiro, que simplesmente expôs toda a população, não só da cidade, como a Jaqueline trouxe aqui, como da região metropolitana, a própria sorte, né? Que foi o que aconteceu ontem. Bom, e aí o que se tem? O segundo ponto, aumento da letalidade e vitimização. A operação foi conduzida, em sua maioria, com agentes generalistas que não trabalham em unidades especializadas e nem têm qualificação em operações policiais de alto risco. Em boa medida, são policiais convencionais que tocam a rotina burocrática, investigativa e ostensiva e não apresentam padrão elevado de tiro defendido por modalidade de tiro policial e por tipo de armamento. Eles, por razões profissionais, atuam em guarnições pequenas ou em tropas e não como corpos táticos, não dispondo de disciplina tática e nem especialização para cenários de alto risco. Esse improviso, feito pela convocação de policiais sem expertise e preparo técnico para operações policiais especiais, ampliou as chances de letalidade e vitimização entre policiais e civis. Foi o que nós vimos e estamos contabilizando aqui essas mortes todas. Multiplicando, diz ela, a insegurança profissional e institucional e a oportunidade de balas achadas perdidas e de agentes expostos indevidamente. Isso releva a manipulação de policiais como mercadorias políticas. Vou repetir aqui novamente, e isso aqui dialoga com o que eu acabei de falar aqui em relação à política de segurança pública que também expõe os policiais. Então, diz aqui a Jaqueline Muniz, isso releva a manipulação de policiais como mercadorias políticas e o barateamento de suas vidas, tal qual a vida dos moradores das periferias, de onde saíram a maioria dos policiais fluminenses. Então, vejam, a política de segurança pública em que o Cláudio Castro, a direita carioca, fluminense, ou a extrema-direita como um todo, a direita, implementa, ela não é só péssima, ruim
e promove a barbárie para a população civil, para os moradores de favelas e periferias, mas também para os agentes de segurança, também para os policiais. Muitos desses, ou melhor dizendo, a sua maioria, que também são oriundos e moradores de comunidades e favelas. Então, essa ideia de que a esquerda hipotética ou qualquer pessoa que está pensando segurança pública de maneira séria é inimiga da polícia é uma ideia mentirosa. Seguindo aqui com a reflexão da Jaqueline. Terceiro ponto que ela apresenta: paralisação da cidade, colapso da mobilidade e produção de pânico e insegurança. A ação inviabilizou a circulação de pessoas, bens, mercadorias e serviços, não só ontem, como hoje também. Falei mais cedo aqui no programa, mas para quem está chegando agora, a cidade do Rio de Janeiro hoje parecia feriado, tá? Todo mundo com muito medo, todo mundo numa situação, num estresse coletivo e de pânico, sem muito saber o que pode acontecer, quais as consequências, para além do que estava acontecendo lá na Praça São Lucas, né, ali 1 quilômetro de distância da mata, onde foram encontrados os mais de 70 corpos. E aí, diz a Jaqueline, o bloqueio territorial descoordenado, imposto em uma área com cerca de 200 mil habitantes e aproximadamente 500 mil transeuntes em 5,2 quilômetros, gerou colapso urbano, atingindo diretamente o funcionamento cotidiano da cidade, impondo-lhe prejuízos econômicos, políticos e sociais. Isto que produziu mais insegurança pública. O espetáculo bélico agravou o temor coletivo, alimentou o pânico moral e disseminou a percepção generalizada de insegurança. Em vez de esfriar a chapa e garantir a rotina na cidade, a previsibilidade e a regularidade de suas ações policiais, o governo do Cláudio Castro produziu medo e desorientação social e ainda comprometeu a produção e a distribuição de riquezas, impondo prejuízos existenciais e materiais à população da região metropolitana. Seguindo aqui também. Quinto ponto, comprometimento da capacidade de resposta. A mobilização desmedida e insustentável do efetivo de 2.500 agentes estaduais comprometeu a capacidade ostensiva e de pronta resposta das emergências 190 e 192, prejudicando o atendimento e ocorrências reais em outras áreas da cidade, como assaltos, agressões, acidentes de trânsito, deixando milhares de moradores à deriva, entregues à falta de policiamento e de presteza de socorro frente a demandas emergenciais. Sexto ponto que ela apresenta: sabotagem do trabalho de inteligência e investigação. Ao levar à morte 64 pessoas, isso aqui ela está fazendo essa avaliação até o número que a gente atualizando aqui já são oficialmente, né? Segundo a polícia, 119 mortes, mas a gente sabe que esse número vai aumentar, porque ao longo do dia, depois desse dado, esse número foi sendo atualizado, já são mais de 130 mortes, diz ela, suspeitas ou não, a operação terminou por sabotar o trabalho de inteligência e investigação das próprias polícias. Afinal, os mortos, se forem de fato criminosos, seriam justamente aqueles que poderiam revelar as parcerias entre Estado e crime, a troca de favores com as clientelas de baixo, ao lado e de cima, destruindo as possibilidades de elucidação das redes criminosas e dos patrões, sócios e funcionários saídos do Estado e da política que conformam esta economia política criminosa. Sétimo ponto, esgotamento do recurso repressivo. O uso politiqueiro, banalizado e desordenado das operações policiais, um recurso caro e nobre que produz repressão qualificada e com foco, gerou o próprio esgotamento da capacidade repressiva das polícias militar e civil e que passam a ser incapazes a curto e médio prazo de sustentar os resultados da repressão que elas mesmas produziram. Também aqui ela diz, cabe lembrar que polícia e força dioturna e de pronto emprego não tem estoque de repressão. Então, o que ela quer dizer aqui é que não tem estoque de polícia, assim, né? Não brota a polícia do chão. Então, uma hora, esses efetivos, esses trabalhadores, enfim, né, esses policiais todos, eles precisam descansar. Esse efetivo precisa mudar, precisa trocar. Só que estava todo mundo na operação, então como é que isso ia acontecer? Então, essa é
uma avaliação que ela está fazendo. E aí também ela diz, cabe também esclarecer que nenhuma operação em nenhum lugar é capaz de produzir controle de território e população por tempo indeterminado, pela natureza escassa de recurso repressivo policial. Número de gente, tá? Número de policial, é disso que ela está falando. Tal como explica a doutrina de operações policiais especiais. Os efeitos das operações são pontuais e provisórios, limitados no tempo e no espaço, com alto custo operacional. Ou seja, dinheiro público, viu, gente? Lembrando isso também, acho que é um ponto importante que ela traz. Lembrem-se que esse alto custo operacional é dinheiro do Estado, dinheiro do governo do Estado para a segurança pública. Portanto, dinheiro público e, em resumo, dinheiro nosso, né? Dinheiro resultado dos impostos que nós pagamos. O outro ponto que ela traz, serviço, esse ponto é importante. Prestem atenção nesse ponto que a Jaqueline Muniz está fazendo aqui. Serviço prestado ao crime organizado. Não se deve matar as galinhas dos ovos de ouro da investigação e da inteligência. Paradoxalmente, ao matar supostos bandidos, o Estado prestou um serviço ao crime organizado, eliminando possíveis integrantes de sua base criminal comercial. Trata-se de uma mão de obra barata, precarizada e facilmente substituível, mas que custa para ser mantida de boca fechada dentro e fora das prisões, ou mortas, né? Já que pode se substituir essa mão de obra barata do crime organizado. Os núcleos dirigentes do Comando Vermelho permanecem intocados e protegidos com a troca de tiros da polícia com os soldados do tráfico, que não podem recuar ou se render até que os gestores criminais tenham saído do território com o apoio de quem tem tiro certo, matrícula e passabilidade em qualquer lugar. Agentes estatais, parceiros do crime e milicianos. Nono ponto, ineficácia operacional e manutenção do poder do Comando Vermelho. A operação pouco afetou a capacidade coercitiva do Comando Vermelho, tal como tem ocorrido nos últimos 40 anos no Rio de Janeiro. Afinal, a capacidade coercitiva do Comando Vermelho não depende do uso de fuzis no controle de perímetros geograficamente regulares, sem campo de visão claro, com pelo menos 180 graus de rotação. Está falando área de mata, né, as comunidades, os morros. Então, é a geografia de onde estão operando esses soldados do tráfico, né? Esses garotos, esses jovens que foram aí cooptados pelo crime organizado. Fuzis são muito pesados, têm baixa mobilidade e pouca vantagem em terrenos acidentados. Para o crime, é mais vantajoso, ao empregar mão de obra com baixa qualificação, o uso de armas automáticas com menor necessidade de especialização, mais leves, que qualquer um possa usar sem muito treinamento, que permitam atirar enquanto correm, pulam ou se movimentam, e com facilidade de recarregar também em deslocamento. Fuzis requerem mais habilidade, qualidade decisória e posição tática para bom rendimento. Não dá para aprender só com o tutorial da internet. Na correria da trocação de tiro, são os primeiros a serem abandonados ao longo do caminho. Os fuzis, né? As armas de cano longo, colaborando com o saldo operacional, atrasando a polícia e dando mais agilidade no deslocamento dos criminosos. Planejamento, outro ponto que ela traz aqui, planejamento politiqueiro e desrespeito a protocolos. Lembrem que eu estou aqui, gente, estou lendo o texto, então eu não estou na tela, ok? Mas vamos aqui que está finalizando e essa reflexão é importante. O 10º ponto que ela diz o seguinte, planejamento politiqueiro e desrespeito a protocolos. Sob ingerência eleitoreira, o planejamento da operação conjunta parece ter ignorado os protocolos operacionais de operações policiais das próprias polícias militares e civis do Rio de Janeiro, elaborados em 2018 e que determinam parâmetros técnicos de planejamento, comando e controle e avaliação de desempenho operacional por grupo tático.
Se as polícias tivessem ouvido apenas os seus protocolos, os resultados não seriam a morte de, ela falou 64, mas atualizando, 119 indivíduos, a multiplicação da insegurança pública e a paralisia da vida no Rio de Janeiro. Outro ponto que ela reforça aqui: cabe enfatizar que existe doutrina de operações policiais internacional e das polícias estaduais, bem como critérios técnico-científicos de aferição de desempenho. O 11º ponto: desinformação e ausência de comando. Sem uma sala de operações para alimentar os meios de comunicação e informar a população sobre o que se passava no decorrer da operação e das mudanças na ordem urbana, imperaram os boatos e rumores e a desinformação, as verdadeiras fontes da insegurança pública. Isso favoreceu o desespero e o caos, paralisando os serviços essenciais na cidade e deixando a população desorientada e vulnerável, entregue ao risco de tiroteio e de outras violências. Aqui, para quem estava no Rio ontem, ela traduziu, tá, gente? Ela sintetizou. Quem estava no Rio de Janeiro ontem viu o caos da desinformação, de não saber para onde vai, de muita gente ficar igual barata tonta no meio do tiroteio, para onde eu vou. Eu tive muitos amigos aqui que estavam na Zona Norte, precisando voltar para o centro, ou do centro, precisando ir para a Zona Norte, não sabia para que lado que ia, onde estava fechado, onde estava bloqueado. Assim, foi um pânico mesmo, foi um caos generalizado que aconteceu ontem. E aí ela continua: faltou cadeia de comando e controle com coordenação. Aqui, mais uma vez, coube ao Estado criar a insegurança pública e multiplicá-la ao seu extremo. Nenhuma operação policial pode parar uma cidade. Isso é expressão de abuso e mau uso do poder de polícia por quem governa. Tratou-se de reproduzir a política dos 3 S's. Primeiro, dar o susto na população com polícia de espetáculo, depois demonstrar o surto de autoridade com bravatas, cara feia e peito de pombo, e por fim promover soluços operacionais que não têm sustentação no médio e longo prazos, mas que possuem elevado efeito publicitário. Então, política dos 3 S's. Aqui, a política do governo do estado do Rio de Janeiro para sua segurança pública, reforçando aqui essa reflexão, esse texto da especialista em segurança pública, Jaqueline Muniz, é a política dos 3 S's. O susto na população, com polícia de espetáculo. Depois, o surto de autoridades com bravata, cara feia e peito de pombo. E soluços operacionais, que não têm sustentação no médio e longo prazo e que possuem um elevado efeito publicitário. Essas palavras de ordem, essas expressões que estão tentando cravar narcoterroristas e tudo isso, e daqui a pouco eu já vou falar, inclusive, desse relatório do Trump, o Leandro falou aqui no começo, mas eu vou trazer alguns detalhes desse relatório que o governo do estado do Rio de Janeiro entregou em maio para o governo Trump, tratando o Comando Vermelho como narcoterrorista e que está promovendo o tráfico nos Estados Unidos, tá? E a gente sabe aonde que isso pode dar. Então, já vou falar mais detalhes sobre essa questão. Fiquem aí, deixa eu só finalizar aqui essa reflexão da Jaqueline. Aí, o outro ponto que ela traz, o dever de casa mal feito. O governante que cobra integração, lembrem, né, da discussão, porque ao longo do que estava acontecendo, ontem ficou aquela discussão sobre o governador pediu ajuda para o governo federal não ajudou, aí o governo federal foi lá e desmentiu, disse que o governador não pediu ajuda. Aí no final do dia o governador, numa tentativa ali atrapalhada de tentar resolver, fez lá o pedido para que 10 lideranças do Comando Vermelho, do crime organizado, sejam transferidas para presídios federais. Uma tentativa de falar, olha só, já que vocês querem ajudar, então recebam aí nos seus presídios federais 10 lideranças do Comando Vermelho do crime organizado. E hoje, inclusive, o governador, que é, enfim, né, essa pessoa aí que a gente está acompanhando, nessa tentativa, como a Jaqueline Muniz, inclusive, trouxe muito bem no seu texto, na sua reflexão, estufar o peito de pombo e querer ficar fazendo bravata, diz que quem não quiser ajudar, que não atrapalhe e que não apareça. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer, que ele defende a integração, mas que quem vier atrapalhar, que suma.
né, que não faça nada. Então é esse tipo de fala bravateira que é o que está refletindo aqui a Jaqueline Muniz. E aí diz, então, aqui está finalizando o texto, e ela diz o seguinte: o governante que cobra integração sequer fez o seu dever de casa, não integrou, nem articulou as próprias agências do Estado com E maiúsculo, tá? Ou seja, todas as esferas do Estado, nem buscou coordenar suas ações durante a operação. Em vez de agir de forma sistemática e planejada, cada órgão foi deixado à deriva, entregue ao seu corporativismo, e o resultado foi o colapso do funcionamento público e o agravamento do temor coletivo. Aí o outro ponto que a Jaqueline Muniz traz aqui na sua reflexão. Ministério Público. O MP deveria ter sido integrado desde a fase de planejamento, garantindo foco, legalidade e repressão qualificada. Cabe ao Ministério Público acompanhar a execução das operações, controlar o uso da força, definir prioridades investigativas e resguardar os direitos fundamentais, evitando a banalização da morte como política pública. Defensoria Pública. A Defensoria deveria ter atuado junto com o Ministério Público, mantendo plantões itinerantes e canais de atendimento emergencial para a população atingida. Seu papel seria proteger moradores em situação de risco, orientar famílias de vítimas e garantir o acesso à justiça nos casos de violações decorrentes da operação. Terceiro ponto aqui. Então, lembra, Ministério Público, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O Corpo de Bombeiros Estadual deveria estar mobilizado para assegurar o pronto socorro e atuar em resgates e emergências médicas durante a operação. Sem essa presença, vidas se perdem por omissão e o socorro chega tarde. Quando chega? Outro ponto, a Guarda Municipal. A maior guarda municipal do país, no caso a Guarda do Rio de Janeiro, deveria ter sido acionada para ordenar o trânsito, desviar linhas de ônibus, orientar fluxos de pedestres e impedir a paralisação total da cidade. Em vez disso, a cidade foi abandonada ao caos, sem controle de circulação e nem apoio logístico. Outro ponto, fiscais e agentes de trânsito. Os fiscais e agentes de trânsito deveriam ter sido integrados ao esquema operacional, atuado em conjunto com a guarda para liberar vias, sinalizar bloqueios e evitar o colapso urbano. Sua ausência reforçou o imobilismo logístico e o sentimento de abandono coletivo. O resultado foi uma operação de juntos e misturados, sem coordenação e sem cadeia de comando efetiva. Um retrato fiel do bloco do eu sozinho, governamental, em que cada órgão foi desmobilizado ou ignorado. O desastre estava anunciado desde o modo como foi executado, com o desgoverno da cadeia de comando e controle, sem integração e sem responsabilidade pública partilhada. Aí o outro ponto que ela traz aqui. Esse ponto é muito importante, prestem atenção. O bloco do eu sozinho e o falso teatro da guerra. Se é necessário o apoio das Forças Armadas, então é preciso solicitar e partilhar o planejamento, o comando e o controle para também dividir as responsabilidades nos acertos e erros. Operação integrada não é um churrasco improvisado de final de semana, em que cada um leva o que tem, esquece de levar a carne e de gelar a cerveja. Não é o junto e misturado da roda improvisada de samba, em que se perde o ritmo e se desafina as gargalhadas. Há que se ter um plano conjunto, com início, meio e fim, para não virar o que foi o final dramático da Operação do Alemão em 2010, em que as Forças Armadas entraram e ficaram meses, exatamente porque não se tinha efetivo de polícia para manter a retomada de território. O espetáculo da guerra sem exército desmoralizou o governo e, mais uma vez, um enxuga-gelo. Ao passo, o prejuízo imposto ao crime será reposto em uma semana de faturamento regional e nacional. Por ingenuidade, ignorância, má assessoria política ou oportunismo, desenhou-se uma operação instagramável para
catapultar o governante, mostrando que ele teria mando de fato e de direito, que é capaz de agir sozinho, sem apoio de ninguém, reproduzindo o bloco do eu sozinho heróico governamental. Como tal operação não tinha como se sustentar desde o início, por razões logísticas básicas, o tempo foi passando e os 2.500 policiais foram sendo forçosamente desengajados e a operação virou um presente de grego. Não pode continuar porque não tem pernas. Não pode sair porque os saldos operacionais produzidos não abatem a precificação das mortes e das perdas materiais e existenciais dos moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro. E, claro, mais uma vez, a ocultação da responsabilidade política do comandante em chefe das polícias implicava pôr a fatura na conta do STF e do governo federal, que também tem deixado a desejar quando o assunto é a política de segurança pública. O último ponto. Os últimos pontos. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Como de praxe, um governante que vira animador de auditório, servindo-se de garoto propaganda de operações, torna-se dependente de saldos operacionais instagramáveis, independente da legalidade com que foram produzidos. Ficam todos os governantes municipais, estaduais e federais dependentes do que as polícias podem produzir e integrar, e quase que obrigados a fechar os olhos para os maus usos e abusos do poder de polícia. Quando o saldo operacional é bom, todo governante se torna pai da operação policial e vira uma espécie de garoto bombril e as suas 1001 utilidades políticas e partidárias das polícias. E num contexto de terceirização do comando de segurança pública para grupos corporativistas e correligionários, o governante abdica de assumir responsabilidade como comandante em chefe e atribuir a culpa a outro alguém federal, estadual ou municipal, conforme a conveniência, convivência e conivência. Blefa quando diz que a ADPF das favelas algemou a polícia, quando, na verdade, o que a ADPF fez foi exigir profissionalismo policial e o cumprimento da doutrina policial de uso da força e, por sua vez, da doutrina de operações policiais. A ADPF 635 cobrou pela primeira vez que a polícia fosse polícia, com P maiúsculo. Durante a sua vigência, viu-se o crescimento das operações policiais no Rio, como demonstrado pelo fogo cruzado. Dizer que a DPF fez prosperar as barricadas é, no mínimo, infantil. Até porque barricadas são as demonstrações visuais da incapacidade do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro ou qualquer outro domínio armado de garantir soberania de território. Servem para controlar fluxos de pessoas, dificultar invasões de grupos rivais e servem muito pouco para conter ou impedir polícias que não são bandos, e sim organizações armadas com superioridade de meios e métodos. Sei lá, estão as barricadas, é porque o Estado assim quer. É como parte do arrendamento dos espaços populares para o crime. Barricada serve para o Comando Vermelho ganhar alguma vantagem defensiva contra rivais de mesmo calibre. Barricadas viram brinquedo diante das polícias e das Forças Armadas. E aí, último ponto aqui, agora é o último ponto mesmo, viu, gente? Ela diz o seguinte: a falácia da falta de integração, porque falta lei. Nada mais enganoso do que afirmar que a falta de integração com o governo federal deriva da ausência de uma lei, com a PEC da Segurança Pública ou o pacote anticrime. Cabe esclarecer que, com os dispositivos normativo-legais que já dispomos, é possível fazer agora operações conjuntas, operações integradas e forças-tarefa. Todas elas provisórias e limitadas no tempo e à sua missão, como devem ser, para garantir resultados superiores e transparentes. Este tipo de atuação integrada não precisa esperar mudança legislativa, por melhor que ela seja. E seja mesmo necessária, isso porque se trata de decisões de natureza política e administrativa
procedimental, ao alcance de qualquer gestor em posição de mando. A lógica brasileira de vender para o cidadão inseguro e desinformado que só mudando a lei se muda o mundo é um caldo liberal autoritário que serve como desculpa para a produção do monopólio do nada fazer e para a ocultação da ausência de políticas nacionais, estaduais e municipais. Vender a fantasia de que só com a mudança da lei algo pode ser feito é matar a política pública e ocultar leniências. E mais, é dar serviço aos outros sem se comprometer com a execução da própria lei, insinuando que já fez a sua parte ao criar a lei e eu agora seria com quem executa, como se as leis não pudessem criar problemas de execução, gastos e prestação de contas. Além de uma covardia moral, é colocar o medo, a insegurança e a violência vivida hoje pela população no final de uma fila de espera, como se o medo e insegurança pudessem ser adiados até a aprovação da lei milagrosa. Não dá para pedir ao crime organizado, aos criminosos do cotidiano, que suspendam suas atividades e só voltem a atuar quando tivermos uma lei que integre ou uma lei mais dura. Há, por fim, nesse ilusionismo da mudança da lei como salvação imediata, o delírio de uma big data total de todas as informações e uma inteligência central do bem naturalmente, que de cima para baixo articularia todas as polícias. E a cada demanda, a cada ação, nada mais ingênuo, pois nem a ditadura conseguiu este admirável mundo do comando e do controle único e central. Tem-se aqui o fetiche autoritário à brasileira como um novo papel de bala. Veja que a integração aqui corresponde a uma unificação e uniformização e monopólio das fontes, de fontes, em um país federativo, de larga escala e com diversidade de cenários e desafios de atuação que, na prática, quer estabelecer quem manda e quem é que manda em tudo. A verdade que não se quer falar. Nenhuma, prestem atenção nesse ponto aqui, viu, gente, para finalizar essa reflexão da Jaqueline Muniz. Nenhuma organização criminosa no Rio de Janeiro controla plenamente o território. O controle é sobre a população por meio da ameaça e do uso da violência. E para existir, essas organizações dependem da parceria com o Estado, que garante previsibilidade e estabilidade aos arrendamentos territoriais para o crime. Não existe essa história de poder paralelo, cuja finalidade foi ocultar as relações entre política e crime organizado. É o Estado que, funcionando como a agência reguladora do crime, para o bem ou para o mal, organiza ou desorganiza o crime desde dentro. Não há como garantir domínio territorial armado com alguma estabilidade de mando sem a colaboração direta dos poderes estatais. Não há e nunca houve Estado ausente. O que há no Rio são governos que negociam sua forma de presença, como também se vê em outros estados e em outros países. Lembrando do Estado de São Paulo e do PCC. Aliás, daqui a pouco eu vou falar também do PCC, dialogando com uma fala do Jones Manuel, que teve hoje mais cedo no Três Irmãos, junto com o Chico Moedas, e eles estavam discutindo, enfim, essa questão da segurança pública e do que aconteceu no Rio de Janeiro, e aí tem um corte dessa fala do Jones e que está sendo muito criticado. Tem muita gente fazendo uma interpretação bastante equivocada sobre essa fala do Jones. Daqui a pouco eu já vou colocar aqui para a gente poder discutir. E aí, por último, Jaqueline Muniz diz: bem, estes foram alguns pontos esclarecidos em minhas entrevistas, que mais adiante, quando dispuser de mais dados sobre essa operação de 28/10/2025 no Alemão e na Penha, poderei explicitar os parâmetros técnicos científicos assentados em evidências empíricas que nos ajudem a quebrar os mantras que nos iludem e desmascarar as cloroquinas da segurança que nos envenenam com falsas explicações. Até a próxima postagem, esse é o texto. Jaqueline, olha, eu entrevistei a Jaqueline uma vez, eu estava começando a trabalhar no DCM.
Ela ficou 3 horas falando, gente. Jaqueline, ela tem muita informação, ela é muito articulada, ela é muito explícita e ela é papo reto. A Jaqueline Muniz é papo reto, assim, ela fala e de maneira muito brilhante mesmo, né, um tanto quanto debochada, mas é um deboche, não é o deboche pelo deboche, é um deboche na minha opinião, tá, né, isso é um juízo meu sobre como eu acompanho a Jaqueline, é um deboche brilhante, inteligente, que traz, assim, um entendimento até de maneira mais efetiva sobre essa questão, que é essa complexidade que é pensar a segurança pública. Então, esse texto, gente, está lá na página, no perfil da Jaqueline, é um texto grande, né? Vocês viram que eu fiquei um tempão aqui lendo e tal. Ironia, obrigada, Marildo, é isso aí, ela é bastante irônica. É um texto grande, longo, né? Fiquei aqui, sei lá quanto tempo, uns 20 minutos lendo junto com vocês, mas eu acho que ela elucida bem um pouco do cenário, e mais do que isso, eu acho que a Jaqueline, com esse texto, ela consegue demonstrar a inoperância, a incompetência, e eu não sei se incompetência pura e simplesmente, mas incompetência combinado com uma ação coordenada para esse espetáculo da violência que foi promovido pelo Cláudio Castro e pela sua polícia. E eu acho, inclusive, já trazendo uma notícia sobre um pedido de prisão preventiva do Cláudio Castro, que foi feito pelo deputado Raymond, que é deputado federal pelo PT aqui do Rio. Eu acho que esse texto, inclusive, dá para balizar, dá para justamente ser utilizado para ser construído um processo de impeachment, para ser construído justamente o ofício que o Raymond ele enviou para fazer esse pedido da prisão. Então, o que ele fez? Aqui, deixa eu trazer mais detalhes sobre essa notícia, tá, gente? O deputado Raymond, que é do PT aqui do Rio de Janeiro, deputado federal, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados. Ele enviou hoje um ofício para o Paulo Gonet, o procurador da República, né, para a PGR, esse ofício, então, que solicita a abertura imediata de investigação criminal contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em razão da operação policial que deixou mais de 130 mortes no Complexo do Alemão e da Penha. Esse documento pede também a adoção de medidas cautelares e avaliação sobre a possibilidade de prisão preventiva do governador. E aí, deputados aqui do Rio, não só do Rio também, vários deputados assinaram esse ofício. O deputado Raymond, os deputados Atalíria Petroni, que também é do Rio, né, do pessoal do Rio, o pastor Henrique Vieira, também do pessoal do Rio, a deputada Érica Cocai, o Tadeu Venere, o Luiz Couto, o Glauber Braga, a enfermeira Regiane e a Jandira Fegali. Então, todos esses deputados acompanharam, então, o entendimento do Raymond, e assinaram esse ofício pedindo, solicitando aí a PGR que faça essa investigação a respeito dessa ação criminosa que o governador Cláudio Castro fez ontem, né? A chacina que a gente está acompanhando. E aí, de acordo com o texto, então, desse ofício, o que é apresentado são os indícios que a operação extrapolou os parâmetros da legalidade, a de proporcionalidade e de respeito aos direitos humanos. Isso é claro e evidente, né, pessoal? Acho que não precisa nem discorrer mais do que isso. Então, tem esse documento que foi encaminhado à PGR. E aí, junto com isso, tem também uma outra notícia de hoje, que vem do Alexandre de Moraes. Ele determina que o governador do estado de São Paulo apresente esclarecimentos e informações circunstanciadas sobre o cumprimento das determinações judiciais na operação de ontem, né, de 28 de outubro, no Alemão e na Penha. Então, o que ele está pedindo? O ministro Alexandre de Moraes, ele está determinando que o governador do estado do Rio apresente um relatório circunstanciado sobre a operação.
2. Uma prévia definição do grau de força adequado e justificativa formal para a sua realização. 3. O número de agentes envolvidos, identificação das forças atuantes e armamentos utilizados. 4. Número oficial de mortos, feridos e pessoas detidas. 5. Adoção de medidas para garantir a responsabilização em casos de eventuais abusos e violações de direitos, incluindo a atuação dos órgãos periciais e o uso de câmeras corporais. 6. Providências adotadas para a assistência às vítimas e suas famílias, incluindo a presença de ambulâncias. 7. Protocolo ou programa de medidas de não repetição na forma da legislação vigente. 8. Preservação do local para a realização de perícia e conservação dos vestígios de crime. 9. Comunicação imediata ao Ministério Público. 10. Atuação da Polícia Técnico-Científica. 11. Acompanhamento pelas corregedorias das polícias civil e militar. 12. Utilização das câmeras corporais pelos agentes de segurança pública. Aqui, um detalhe, um parênteses. A polícia já justificou que acabou a bateria, viu, gente? Diz que a bateria das câmeras, segundo a polícia, tem uma duração de 12 horas. E que como eles ficaram 18 horas na operação, a bateria acabou, então, olha só que coisa. Não deve ter gravado ou não deve ter gravado tudo. Então, esse é o argumento. A bateria acabou, então pode ser que não tenha, viu, gente? Nenhum registro aí das câmeras corporais dessas que acabaram a bateria. Aí, voltando aqui à determinação do Alexandre de Moraes. Ele também pede utilização de câmeras nas viaturas policiais, justificação e comprovação da prévia definição do grau de força adequado à operação, observância das diretrizes constitucionais relativas à busca domiciliar, presença de ambulância com indicação precisa do local, observância rigorosa do princípio da proporcionalidade no uso da força, em especiais nos horários de saída e entrada dos estabelecimentos educacionais, as escolas, a necessidade e justificativa, se houver, para a utilização de estabelecimentos educacionais ou de saúde como base operacional das forças policiais. E também determina que, conforme o contato previamente estabelecido, o agendamento de audiências a serem realizadas no dia 3/11, segunda-feira, no município do Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio de Janeiro, segundo essa determinação do Alexandre de Moraes, juntamente com o secretário de Segurança Pública do estado, o comandante da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Civil e o diretor da Superintendência-Geral da Polícia Técnico-Científica, às 11 horas. Também ele exige a presença do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, e o governador, então, deve apresentar as informações de maneira detalhada na audiência designada. Então tá aí, gente. Essa informação, eu peguei ela, eu estou compartilhando da página da jurista e professora Gisele Cittadino. Então, nós iremos acompanhar, porque, evidentemente, que esses desdobramentos todos sobre essa operação vão ocorrer nos próximos dias. Tem essa audiência no dia 3, na segunda-feira, e aí com esse grau de detalhamento que foi pedido para o governador e para todas as instituições aí que foram instadas nessa determinação do Alexandre de Moraes. E aí, gente, para finalizar aqui, eu quero só colocar, então, rapidamente esse vídeo do Jones e quero fazer um pequeno comentário, porque assim, acho que talvez em razão da própria discussão em si, muita gente desinformada também, acaba que está discordando. Eu estava até conversando mais cedo com o Max, e a gente estava conversando sobre isso, né? Por qual razão exatamente as pessoas estão discordando deste trecho, tá? Do Jones. O Jones hoje esteve no podcast Três Irmãos, tá lá para quem quiser acompanhar e assistir. Ele conversou junto com o Chico Moedas,
e evidentemente que estavam falando sobre a carnificina, né, a chacina que a gente viu aqui hoje no Rio. E aí tem um trecho que está inclusive na página do Jones, viu, gente? Tá lá, e é em razão disso, inclusive, que muita gente está discordando, está falando que ele está equivocado, enfim. Mas eu queria só colocar aqui para a gente falar rapidamente sobre esse trecho. Só fortalece a facção criminosa. Por quê? Quando o Renan Santos do MBL vem com esse discurso de prender ou matou, você que é policial, você que tem policiais na sua família, saiba que ele tá estimulando a morte de policiais. Porque um cara que é bandido e sabe que tem um prendeu ou matou, ele nunca vai se entregar. Porque é isso, prendeu ou matou, né? Então toda vez que ele... Só esse ponto aqui que o Jones está trazendo, não preciso nem elaborar muito, viu, gente? É só ter esse entendimento de que... Aliás, não precisa nem ter entendimento, é só olhar as estatísticas da letalidade policial. Aliás, quem são os policiais que morrem nessa guerra que a gente vê dessa dita guerra às drogas, tá? Então não precisa nem elaborar muito, é só olhar as estatísticas e ver que, de fato, a política de segurança pública no Brasil é uma política de segurança pública que também coloca o policial na linha de frente para morrer. Vamos seguir aqui, olha só. Ele vê um policial, ele vai lutar até a morte, pra não ser morto. Então isso estimula tiroteio. Estimula a troca de tiro. Estimula a violência. E sabe como foi que surgiu o PCC? O massacre do Carandiru. Foi ali que surgiu o PCC. Sabe como foi que surgiu o Comando Vermelho? Tortura na Praia Grande, na prisão do Rio de Janeiro. Quanto mais o Estado tortura e mata, mais o Estado diz: você, preso, precisa de uma organização paralela que lhe proteja, porque o Estado não é garantidor de seus direitos. Quem é que protege a facção? Tá chegando esses grupos faccionados em Pernambuco. A primeira coisa que eles estão fazendo um protesto contra revista vexatória aos familiares de presos e contra o não respeito ao dia de visita. Vão criar base. Porque o Estado tá desrespeitando um direito básico. Ah, não, mata todo mundo. Fortalece a facção no dia seguinte. Porque no dia seguinte que tu mata todo mundo, o cara que for preso, ele não vai pensar assim: pô, vou passar um tempo aqui, depois vou sair, então vou estudar, vou trabalhar, vou tentar me ressocializar. Não, eu vou ser morto a qualquer momento. Para eu não ser morto, o que é que eu faço? Eu me junto com a facção, pelo menos a facção me protege. Não existiria PCC no Brasil se não fosse o massacre do Carandiru. Simples e objetivamente. Só surgiu o PCC no Brasil depois do massacre do Carandiru. Quem promoveu esse massacre agora, parabéns. Tá fortalecendo a médio e longo prazo o Comando Vermelho. E aí, olha só, eu queria aproveitar, porque tem esse dado, essa informação, que de fato o PCC, o primeiro comando da capital, ele nasce, né, em razão da outra carnificina, da outra chacina promovida pelo Estado brasileiro, que foi a Polícia de São Paulo, lá em 92, né, gente? O Carandiru foi em 92. E tem uma coisa do PCC que é importante, porque para além da criação do PCC, essa política e essa ideia muito propagada, que é de violação dos direitos humanos de pessoas encarceradas, foi o que criou-se o poderio e arregimentou o que a gente pode chamar de soldados, aqui particularmente falando do PCC. O PCC, gente, isso aqui eu estou reproduzindo muito porque eu trabalhei 5 anos com jornalismo policial em São Paulo, no interior de São Paulo. Tá? Então eu conheci bastante um pouco da atuação do PCC, e eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, então eu conheci, inclusive, pessoas que acabaram sendo faccionadas, e a gente sempre sabe de gente que acaba indo e sendo levada para esse crime organizado. Não vou nem entrar no mérito aqui e discutir, só quero trazer aqui para justificar o meu argumento sobre a questão do PCC, porque para além da criação do PCC com o massacre do Carandiru, essa ideia muito propagada sobre a questão da gestão da política carcerária no Brasil, de que o preso tem que ser tratado de qualquer forma, de qualquer maneira, foi o que fortaleceu, no caso, o PCC e violação de direitos humanos, como o Jones, inclusive, está trazendo, como ele trouxe aqui. O PCC, vejam, o preso comum, ele caía na cadeia lá, um assaltante de um estabelecimento comercial, alguém que, enfim, assaltou um transeunte, alguém específico, enfim, que não era organizado no crime organizado, ele ia para a cadeia. Essa pessoa,
em situação de vulnerabilidade social, essa pessoa que muitas vezes tinha família na rua lá, com mulher, 2 filhos, etc., chegava na cadeia, tinha garantido proteção do PCC, para não morrer, tinha garantido algumas coisas que eram negadas para esse preso, como, por exemplo, papel higiênico, sabonete, condições mínimas, ou até o tal do cigarro também, alimento digno, porque muitas vezes, quantos os casos foram de quentinhas, de marmitas, de comida estragada para a cadeia, de comida em más condições, de comida com verme, com bicho. E aí, sabe quem que garantia o mínimo de dignidade para esse preso? O PCC. Ou, além de dar a garantia de dignidade e além de proteger o preso, também ajudava a família na rua. Só que, em troca, o PCC falava o quê? Então, você vai virar irmão, que é assim como o PCC trata, né? Não sei se teve alguma mudança, vou falar um pouco da experiência que eu tive ali trabalhando em São Paulo. E aí, essa pessoa encarcerada e que teve todas essa ajuda do PCC, ela era regimentada. E ela saía para a rua como? Um soldado do PCC. Então, isso que o Jones está falando é a mais pura verdade. Essa ideia de que você tem que tratar o preso, o bandido que seja, da maneira mais indigna possível, uma vez que ele está sob custódia do Estado, lembrem-se que o encarcerado ele está sob custódia do Estado. Essa ideia propagada, inclusive, por essa gente, né, extrema-direita, essa gente ignorante, que acha que o bandido tem que ser tratado, enfim, na forma da barbárie, e aí se você tenta problematizar e falar, estão falando que você está defendendo o bandido, é exatamente assim que o crime organizado foi fortalecido. Estou trazendo aqui o exemplo do PCC. O PCC criou um exército através dessa dinâmica e dessa lógica. O PCC, inclusive, há discussões que dizem que ele é até mais organizado em termos de ter um estatuto, em termos de ter uma organização. Tem até um tribunal do crime. Eu fiz muita matéria de tribunal do crime, muita matéria. Em que se tinha ali um bandido que estava esculachando no bairro, na comunidade, sei lá, algum crime de violência sexual, assalto, qualquer coisa, ele era levado para um tribunal do crime. Há, inclusive, quem defenda que quem diminuiu os índices de criminalidade em São Paulo não foi a política de segurança pública, foi o PCC. Tem muitos estudos e muita gente que traz esse levantamento e esse indício. Então isso aqui que tá lá na página do Jones, viu, gente? E tem muita gente criticando e falando que ele tá equivocado. Não tá, não, ele tá certo. Porque não adianta você falar assim, mas é bandido. Bandido tem que ser tratado, acha que tá num hotel de luxo? Nossa, ou então, tá vendo, ó, é esse tipo de coisa aqui. É esse tipo de coisa que a gente tem que falar. Porque não é possível, é muito simplista quando você está tentando elaborar algo que é bastante complexo, e aí a pessoa acha que eu estou falando que o PCC é bom. Não é disso que eu estou tratando. Sabe? É esse tipo de coisa que a gente tem que combater. Então não adianta você falar assim, não, porque o bandido não pode achar que está num hotel de luxo, porque o bandido tem que ser tratado como um, sabe? Porque foi exatamente a violação dos direitos humanos dessas pessoas que fortaleceu e construiu os exércitos dos crimes organizados que a gente vê hoje. É disso que a gente está falando. Porque, embora seja um assaltante, embora seja essas pessoas que cometem os crimes todos que a gente sabe, e que tem que pagar cadeia mesmo, que tem que cumprir sendo preso, tendo a sua liberdade ceifada. Eu não vou nem entrar aqui na discussão sobre política de encarceramento no Brasil, a política punitivista, porque daí a gente abre para uma outra discussão, mas esse tipo de pensamento, de falar, ai, como você quer defender bandido, olha como você acha que é bonzinho, é que fortalece o crime organizado. Porque, embora sejam bandidos, são pessoas. E se estão sob custódia do Estado, a gente precisa tomar banho, precisa ir ao banheiro, precisa ter direito a ter um acesso a um papel higiênico, a um sabonete, a uma comida mínima para se alimentar.
Não adianta achar que cadeia é depósito de gente. Ser tratado pior do que animal. Sabe? É esse tipo de coisa que fortalece o crime organizado. É esse tipo de ideia simplista que fortalece o crime organizado. Não é desse jeito que a gente vai combater. E eu não estou defendendo o PCC, eu não estou defendendo o bandido. Não é isso que eu estou falando, estou explicando. Eu estou explicando, trazendo como foi que, no caso, estou falando do PCC, porque eu estou falando do que eu conheço, tá? Do que eu trabalhei, vivenciei, então é do que eu conheço. O PCC, ele criou um exército também, não só isso, claro que há outros aspectos, há outros elementos, não é apenas esse, estou trazendo um elemento. E um desses elementos é justamente a política carcerária que a gente tem no Brasil. E é isto que o Jones está trazendo e fazendo uma relação com esse tipo de ação violenta e essa carnificina que a gente viu no Rio de Janeiro, que fortalece o crime organizado, não combate o crime organizado. É isso que a gente está tentando falar. Tá bom, gente? É isso. Boa noite para vocês. Eu quero agradecer quem ficou aqui comigo, quem acompanhou, quem divergiu, quem discutiu, quem está entendendo, porque segurança pública não é algo simples da gente conversar, da gente tratar. Não é um dia fácil. A gente está realmente aqui numa situação lamentável. Se este país fosse sério de verdade, se a gente estivesse tratando as coisas como elas devem ser, o governador do estado do Rio de Janeiro hoje deveria, no mínimo, estar sofrendo um processo de impeachment, no mínimo. Tá? No mínimo, ele já deveria ter saído do posto que está, ter sido afastado. Não essa tentativa de tratar como normalidade, o que a gente está acompanhando hoje. Eu também quero aqui dar a minha solidariedade a todas as pessoas do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, enfim, todos os moradores das comunidades no Rio de Janeiro que passam a situação que a gente viu hoje cotidianamente, e dessas mães e pais e familiares enlutados. E eu quero prestar a minha solidariedade, porque hoje, gente, é realmente um dia muito difícil. Não dá para tratar com normalidade a barbárie. A gente não pode de maneira alguma, infelizmente, ter que tratar como trata grande parte da imprensa, como trata grande parte da nossa sociedade que aplaude esse tipo de ação. Não dá para achar normal a gente acordar e ver que a polícia está decapitando pessoas, está amarrando pessoas, está atirando pela nuca, dizendo que isso é combater o crime organizado. Não é.